E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero continuar o assunto da semana retrasada, que foram os regimes totalitários, mas especialmente aqueles que ocorreram entre e após a Segunda Guerra Mundial. Ficou faltando dois, que são o franquismo e o stalinismo, tá? E hoje eu quero completar esses assuntos. Eu perguntei no primeiro vídeo qual era o regime totalitário favorito de vocês, né? Eu não recebi muitas respostas, eu não sei por que motivo, mas o meu, por exemplo, é o franquismo, tá? Não sei porque vocês não responderam, talvez por medo de represálias, etc. Mas eu tenho sim um preferido e é o franquismo. E os motivos eu vou falar ao decorrer do vídeo, tá? Primeiramente, a definição. Regime político ditatorial que vigorou na Espanha de 1939 a 1976. Características. Bom, eu acho que a principal característica do franquismo foi que ele sobreviveu, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Praticamente todos os outros, menos o franquismo e o stalinismo, não sobreviveram, tá? E um dos motivos principais foi que ele fez acordo com os outros países, tá? E também o carisma, né? O carisma que ele tinha da Igreja Católica, dos católicos na Europa, também foi um grande motivo pelo qual ele não foi extinto, tá? A segunda característica é que ele era anticomunista. Essa rivalidade entre comunistas e católicos e conservadores vinha desde a Guerra Civil Espanhola e após a Guerra Civil Espanhola continuou com o franquismo, tá? E uma terceira característica era o apoio da Igreja Católica. Praticamente todos os padres, todos os bispos da Espanha, praticamente, né, todos, apoiavam o franquismo, tá? Porque ele reprimiu um mal maior na concepção deles, tá? Ascensão ao poder. Como foi que o franquismo ascendeu ao poder? Bom, Francisco Franco, né, o ditador do franquismo, ele ascendeu após a Guerra Civil Espanhola, quando o seu partido, né, o seu exército saiu vitorioso, ele se tornou o chefe de Estado da Espanha, tá bom? O franquismo foi condenado nos tribunais que julgaram as ditaduras da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou até a ser condenado, porém ele não foi extinto, né? E o motivo eu já falei para vocês, que foram os acordos pelos quais eles se safaram, né, das condenações mais fatais dos tribunais após a Segunda Guerra. Se manteve por décadas devido à forte repressão aos opositores, tá? Assim como qualquer outro regime ditatorial, o franquismo também foi do mesmo jeito. Ele não deixou de reprimir, de oprimir seus opositores, sejam eles comunistas ou qualquer outro tipo de opositores que aparecerem, assim como os próprios comunistas, assim como o nazismo, né, na época em que vigorou, assim como o fascismo e os outros regimes totalitários, as outras ditaduras, né? Fez acordo com os Estados Unidos. Como eu já falei antes, o franquismo fez acordo com vários países, inclusive os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é importante, a ponto da gente destacar? Porque os Estados Unidos, praticamente, na época, ele era o país que mais estava bem, né? Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda estava com o gás todo, ele não tinha gastado tanto dinheiro contra os outros países, ele não tinha perdido tantos soldados quanto os outros países, portanto, ele era o país que estava melhor na fita no momento, tá? Como foi que chegou ao fim o franquismo? O franquismo chegou ao fim após a morte do ditador Francisco Franco e a Espanha se tornou uma monarquia parlamentar. O que é monarquia parlamentar? Bom, é aquilo que não é uma monarquia absolutista, ou seja, o rei não tem os três poderes, não tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque na monarquia absolutista, o rei é dono de todo o poder, tá? Já na monarquia parlamentar, não. Ele tem o parlamento para governar junto com ele tem o primeiro-ministro. É como se fosse uma monarquia que, ao mesmo tempo, é uma democracia, tá? É hoje o tipo de governo que a Inglaterra usa. Bom, pessoal, eu encerro assim o franquismo e agora vamos passar para o stalinismo, que é o que eu menos simpatizo, né? É que vocês não responderam, eu respondo por vocês. Regime totalitário liderado por Joseph Stalin, líder da União Soviética entre 1924 e 1953. Principais características, né?
baseado na doutrina do socialismo de um único país, tá? O que quer dizer isso? Bom, o socialismo ele prega um único grande país socialista. É isso que é a União Soviética, tá? A União das Repúblicas, né, Socialistas Soviéticas. São vários países juntos que formam um só país. Na verdade, já não existia os outros países, né? Existia um só grande país, que é a Grande União Soviética, tá? E por isso que ela foi formada, por causa desse ideal, tá bom? Objetivo de fazer a União Soviética uma potência industrial para bater de frente com os Estados Unidos. É aquilo que a gente vê na Guerra Fria, né? Dois países se prejudicando sem que entrem em conflito, né? Então, esses conflitos eram não somente em tomada de países, de territórios, mas também na área tecnológica, entre várias outras áreas, né? Perda gradual das ideias socialistas. Muitos teóricos vão pregar que o socialismo se perdeu com Stalin, né? Foi se perdendo suas características com Stalin, porque com Lenin, na concepção deles, era bem menos rigoroso, né? Então, bem menos ditatorial, o que eu não acredito que seja bem assim. Talvez realmente o comunismo, né? A União Soviética ficou mais rigorosa após Stalin subiu ao poder, porque houve a guerra, entre várias outras coisas, né? Pessoas executadas, religiões perseguidas, mais do que no caso quando era com o Lenin. Porém, o Lenin, assim que ele entrou no poder, praticamente ele mandou matar a família real, né? Mandou matar a família do czar, inclusive crianças. Então, sangue sempre teve na minha concepção quando se trata de comunismo e também de todas as outras ditaduras, né? Onde era que eu estava? Ditadura com regime unipartidário, ou seja, só pode haver um partido, que é claro que é o partido do ditador, tá? Centralização dos processos de tomada de decisão, ou seja, só quem toma a decisão, no caso, é eu, que sou o ditador, e os meus coleguinhas, que não é muita gente que decide, não. Quem decide somos nós, né? E olhe lá, se você decidiu eu não concordar, você não decidiu nada. Se você, que é meu colega, decidir e eu não concordar, não vai haver processo, tá bom? Forte repressão a dissidentes políticos e ideológicos, ou seja, política que eu não concordasse não se criava na União Soviética. Eu sou Stalin, tá? Ideologia, por exemplo, você é um capitalista e vem para a União Soviética, você tem que ir embora imediatamente ou então você vai desaparecer do nada, tá? Você vai ser preso, você vai ser reprimido, você vai ser torturado, etc. Tudo bem? Essas ideologias, ou seja, política que eu não concordo, política que não tem nada a ver com o socialismo que eu prego e com as minhas ideologias, não pode haver aqui no meu país, tá? Culto à personalidade de Stalin. Bom, se vocês assistirem os filmes da época da União Soviética, nesse tempo, vocês vão ver que tem várias fotos de Stalin. Por exemplo, um é Círculo de Fogo, né? Aquele filme do atirador, Vassili Zaitsev, se eu não estiver enganado. Quando tem uma festa, toda festa que aparece lá tem a foto de Stalin. Não só nas festas, mas praticamente em vários locais tem a foto de Stalin, porque propaganda também era muito importante nesse tempo, tá? Grande presença da propaganda estatal, como eu falei, grande presença da propaganda estatal e incentivo ao patriotismo. Ou seja, eu ia incentivar você a trabalhar pela União Soviética, tá? Eu ia fazer uma propaganda para que você começasse a amar a União Soviética e o meu modelo de governo. Eu ia fazer você amar, através da propaganda, o socialismo, tá? Então, de certa maneira, era isso. Eu ia fazer você trabalhar bastante, eu ia fazer você ir para a guerra com amor no coração. Você ia morrer pela pátria. Isso era muito, muito forte na época da Segunda Guerra Mundial e também na época de Stalin, tá, pessoal? Não só na Segunda Guerra Mundial, mas também após isso, tá? Onde era que eu estava? Bom, controle dos meios de comunicação e de expressão, ou seja, como eu já falei, a propaganda era importante, porém eu controlava, além como ditador da União Soviética, eu controlava os meios de comunicação e a liberdade de expressão também era regulada por mim. Você não podia falar tudo que você quisesse, não, tá? Se você falasse alguma coisa que fosse contra o governo, você ia ser calado à força, tá? Praticamente era isso, tá? Coletivização obrigatória dos meios de produção agrícola e industrial. Em outras palavras,
Se você fosse um empresário e tivesse uma empresa, a sua empresa não era mais sua, mas ela pertencia ao Estado. E o Estado ia fazer com que vários trabalhadores trabalhassem nela. Isso é a coletivização, tá? Coletivização dos meios de produção. Ou seja, os meios de produção não era mais só seu empresário, mas era de todos os trabalhadores. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é do Estado, ela é de todos os trabalhadores. Por isso que se chama república, tá? Porque pertence a todos, tá bom? Era isso praticamente o que iria acontecer. Inclusive eu falei sobre reforma agrária no último vídeo que eu fiz, a respeito de João Goulart, e disse que as políticas dele de reforma iriam acabar acarretando na tomada de propriedades privadas das pessoas. Era disso que eu estava falando. Reforma agrária é isso. É você pegar as áreas, as fazendas, que são grandes, tem algumas áreas que não estão sendo usadas, e você vai redistribuir isso para as pessoas, tá? Eu ia tomar e coletivizar, tá bom? Militarização da sociedade, ou seja, o que ia acontecer era praticamente o que aconteceu aqui no Brasil no regime militar, ia ser uma sociedade militarizada, tá bom? Era tipo isso. E ateísmo. Uma observação importante é que o comunismo, o socialismo, ele era praticamente contra o Estado. E por que eu falo praticamente? Porque ele reprimia a igreja, reprimiu a igreja ortodoxa na Rússia e nos países a quais eles faziam parte, porém, não totalmente, tá? Não totalmente. Principalmente o Stalin, porque o Stalin chegou quase a ser sacerdote. Ele começou a fazer os estudos para ser sacerdote. A mãe dele era uma mulher ortodoxa, tá? Ortodoxa russa. E também queria que ele fosse padre. A propósito, queria que ele fosse padre, né? Então, talvez por causa disso, né? Por causa dessas situações, da família, né? Da religião, das pessoas também. Porque ele também já fez parte da religião. Muito possivelmente ele não chegou a reprimir a religião por completo. E nem, tá? Mas perseguiu bastante a religião e chegou até a proibir. Algumas missas eram permitidas, porém, não assim, não podia ser publicado muito, você tá entendendo? Tinha que ser aquelas missas mais, mesmo assim, dentro das igrejas, sem muita publicação, sem muita publicidade, porque o que o comunismo prega é o ateísmo. Inclusive, ele fala que a religião é o ópio do povo, tá bom? Um detalhe, na Segunda Guerra Mundial, essa repressão meio que parou, porque ele buscava dar uma força para as pessoas em meio à Segunda Guerra Mundial, e a igreja é muito importante em estados de crise, tá, pessoal? A fé é muito importante em estado de crise, tá? Você ir para uma guerra com fé é melhor do que você ir desacreditado, tá? Se você for desacreditado, você vai com medo, e por isso a igreja ortodoxa meio que foi permitida, né? Permitida em meio à Segunda Guerra Mundial. Vamos lá para a ascensão. Como foi a ascensão? Bom, a ascensão do stalinismo foi o seguinte: Lenin morre, Vladimir Lenin, né, o primeiro dos ditadores, né? Não o primeiro governador da Rússia, né? Não o primeiro, ele não foi o primeiro, porque teve alguns mencheviques, né, que governaram antes e depois veio ele. Aí o que acontece? Rapaz, é engraçado, né, cara? O cachorro tem o dia todo para latir, mas ele escolhe essa hora. Eu fico realmente muito irritado quando isso acontece. Enfim, vamos tentar terminar nossa aula, né? Lenin morre e Stalin, né? Ele ganha as eleições de Leon Trotsky, que acaba sendo exilado no México e depois acaba morrendo misteriosamente. Não se sabe como foi que ele morreu, mas muita gente diz que foi Stalin que mandou matar. E após, o que acontece? Bom, após a morte de Stalin, o presidente Nikita, eu esqueci o nome dele, Khrushchev, ele renega tudo de ruim que o Stalin fez, tudo de crime que ele fez e acaba condenando. Ou seja, depois disso, a União Soviética começa meio que a afrouxar, tá bom? Pessoal, eu agradeço a vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, para que todos estejam informados a respeito desse assunto, que vocês consigam fazer boas provas, né? Seja para vestibular, para concurso público, tudo de bom. Deixe sua curtida, seu comentário e, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho. Valeu, pessoal, boa noite.